Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um jogador, especificamente um goleiro, que teve uma grande oportunidade, né, desde a base até chegar ao profissional em um clube que podemos dizer assim, gigantesco. Estamos falando de Matheus Donelli, do Corinthians. Vê só, ultimamente vem saindo aí em alguns sites de futebol que Matheus Donelli ele vai ser negociado e o Corinthians já está no mercado em busca de um novo goleiro para substituir o Matheus Donelli. Provavelmente até para brigar por titularidade contra o Hugo Souza, que a gente acha difícil, né? Hoje um goleiro da qualidade do Hugo chegar e já lutar para ser titular e tudo mais. O cara tem que ser muito melhor do que o Hugo. E muito melhor do que o Hugo são poucos goleiros e acredito que esses goleiros eles não estão disponíveis no mercado. Bem, a questão de Matheus Donelli é o seguinte. Matheus Donelli, assim que houve a saída do Cássio e houve a saída do outro goleiro que foi lá para a Inglaterra, Carlos Miguel, o Matheus ele teve a oportunidade de se tornar um titular do Corinthians. Mas eu particularmente, vendo as atuações dele, eu não me agradei, nunca gostei das atuações de Matheus Donelli. Sempre achei ele assim, um goleiro que não tem a qualidade técnica suficiente para ser um jogador do Corinthians. Não só ele como um goleiro, mas outros jogadores também que atuam em outras posições. E isso foi algo que eu acredito que tenha contribuído para essa decisão da equipe não, essa decisão da equipe que organiza o clube, né? Do treinador, do presidente, toda essa galera que decidem aí os rumos do Corinthians, viram que realmente o Matheus Donelli não é um goleiro que tenha qualidade suficiente para estar no Corinthians. E isso é algo que eu já vi desde o início, quando ele entrou como reserva alguns jogos, eu vi essa dificuldade dele, né? Uma dificuldade técnica de Matheus Donelli. Em alguns sites, eu sempre fico olhando aqui no Instagram e vejo em alguns sites, alguns perfis que queriam destacar de uma certa maneira o Matheus como, nossa, um goleiro bom, nossa, ele fez algumas defesas assim, digamos que difícil, mas defesas difíceis, todo goleiro em algum momento ele vai fazer uma defesa difícil. Não é porque é o Matheus Donelli do Corinthians, não. Tem vários jogadores, vários goleiros que tiveram momentos muito bons em alguns clubes e momentos ruins, e que infelizmente alguns se destacaram pelos momentos ruins, como foi o Hugo Souza no Flamengo, e hoje é titular absoluto do Corinthians e um grande goleiro, isso é inegável, mas que tinha uma qualidade técnica que conseguiram melhorar e no final desempenharam um bom futebol, deram resultado nos outros clubes por onde passaram, né? Que, como eu acabei de citar, o Hugo Souza foi um goleiro que teve uma ascensão no Flamengo, teve alguns erros e esses erros levaram com que o Hugo Souza fosse transferido para um clube apagado aí da Europa, né? Especificamente lá de Portugal, para ver se o pessoal esquecia o Hugo Souza do Flamengo. Ele teve um destaque lá nesse clube da Europa, lá de Portugal, e o Corinthians, junto com o Fabinho Soldado, que é um cara assim, que entende muito de futebol, aquele cara entende demais, puta cara profissional, e viu uma grande vantagem ali no Hugo e trouxe para o Corinthians, e hoje é o Hugo que a gente conhece aí no Corinthians. Matheus Donelli, vamos lá que a gente está falando dele. Matheus Donelli ele teve essa oportunidade, mas como eu falei, a qualidade técnica dele foi o que pesou para que ele não conseguisse desempenhar boas atuações, mesmo tendo
uma grande oportunidade, né? Porque Hugo Souza, ele demorou um tempo a vir, Matheus Jonelli ficou, aí agora teve mais oportunidades, que foi quando o Hugo teve uma lesão e ficou vários jogos fora. E o Matheus Jonelli, ele, assim, cara, sério mesmo, ele não desempenhou bem. Ele teve umas boas atuações, mas foi durante um pequeno período dentro do jogo. Um pequeno período dentro do jogo que ele teve algumas boas atuações, que ele teve algumas defesas, né? Mas sofreu muito gol. O cara sofreu gol pra caramba. E todo mundo viu isso, né? Estavam até tentando colocar a culpa. Ah, foi a zaga tá um buraco. A zaga tá levando muito gol. Pô, não dá pra jogar a culpa só na zaga, né? O goleiro ele tá ali para ajudar a zaga, né? Para quando a zaga falhou, mas o goleiro tá ali para tentar salvar. E ele tinha um problema que ele se posicionava muito mal. Essa é a minha visão. Ele se posicionava muito mal. Ele tomava gol assim que infelizmente eram gols que um goleiro profissional, um goleiro que tem uma qualidade mediana para ser um reserva, não deveria ter tomado. E o Matheus Jonelli ele tomou esses gols que acredito que hoje é o que está mais empurrando mais ainda ele para fora do Corinthians, foi essas atuações, tá? Então essa é a minha análise técnica do Matheus Jonelli. É isso que está pesando também para que ele seja negociado, que ele seja vendido, né? Porque se ele realmente fosse tão bom como todo mundo fala, como todo mundo falou, né, na época que ele teve as oportunidades, a culpa é da zaga, hoje o Matheus Jonelli não estaria sendo vendido, entende? O Corinthians não estaria procurando um reserva. Se o Matheus Jonelli fosse o cara certo ali para reserva ou até titular do Corinthians, entende? Então o Corinthians ele está em busca, como eu já falei em alguns comentários, o Corinthians está em busca de um goleiro à altura do Hugo Souza, que quando o Hugo Souza ele não está bem, ele sofreu uma lesão. O Corinthians precisa de um goleiro que esteja à altura, que defenda da mesma forma, que tenha uma qualidade técnica, assim, não igual, mas que seja pelo menos parecida com a do Hugo Souza, para que ajude o Corinthians aí a conseguir o caminho das vitórias, entendeu? Coisa que, felizmente, Matheus Jonelli não conseguiu. E é isso que está fazendo com que Matheus Jonelli deixe de ser o goleiro, pelo menos reserva do Corinthians, tá certo? Essa foi minha análise, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês concordam, é a minha opinião, minha análise. Se vocês querem ser analisados também, Alexandre, eu já jogo aqui na várzea, tô tentando aí uma carreira profissional, preciso de uma análise técnica, quero descobrir qual realmente é a minha posição dentro de campo. Ainda estou em dúvida, eu sou lateral, sou atacante, sou meia, mas eu acho que não estou desempenhando bem o meu futebol e preciso de uma análise. Eu faço essa análise totalmente gratuito. Entre em contato, manda seu vídeo e eu faço um vídeo e você vai ter acesso totalmente grátis a essa análise. Tá certo? Obrigadão e até a próxima.